Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família. Espero que você esteja bem. Domingo, dia de EBD, dia de estudo bíblico, e nós estamos continuando aí a mensagem, o estudo que iniciamos na quinta-feira, na Quinta da Palavra, sobre o poder da língua, como vencer a maledicência. E hoje, especialmente, nós vamos tratar da parte específica que fala da maledicência, mas antes a gente vai trabalhar os versos 9 a 12 do capítulo 3 e depois então vamos entrar no capítulo 4 e falar um pouco a respeito da maledicência. Vamos fazer uma mensagem aí para concluir essa série de mensagens que iniciou na quinta-feira, essa dupla mensagem, né? Quinta e domingo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais um domingo estarmos na Tua santa presença
eu aqui na minha casa e os meus irmãos do outro lado desta tela, desta transmissão, em seus lares, junto com as suas famílias, assistindo, seja individualmente, ou seja ali em família, coletivamente. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê um tempo precioso na tua santa presença de aprendizado e crescimento espiritual. Essa é a minha oração e eu oro no nome e ao lado de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Você deve estar ouvindo aí alguns barulhos, é que na verdade eu estou aqui em casa e bem provavelmente vai ter barulho do vizinho, vai ter barulho até aqui mesmo em casa, pode ser que o Enzo chegue a qualquer momento aí para poder falar alguma coisa, enfim, na verdade a gente está sujeito a isso, mas tente se concentrar, tente colocar seu coração, sua mente aqui focados, concentrados naquilo que a gente vai aprender hoje aqui. Bem, nós aprendemos na quinta-feira que o cristão espiritual sabe o momento certo de falar. O cristão espiritual peneira as palavras. A fé genuína é uma fé que se preocupa em controlar a língua. A gente aprendeu também que se Jesus Cristo ele não domar o nosso coração, fica muito difícil de a gente controlar a nossa língua. Que na verdade a gente não tem esse poder em nós mesmos, a gente não consegue sozinhos vencer esse mal que está contido em nós, que faz parte da nossa vida. Infelizmente, a gente não consegue, é impossível domar a língua. Mas se Jesus ele conseguir domar o nosso coração, a nossa língua também será controlada, será manietada por Deus, por Cristo e pela palavra de Deus, certo? Então, nós aprendemos isso na semana passada e chegamos ali talvez na pergunta importante que mas se a língua é tão poderosa, será que não dá para usar para o bem a língua? Será que a gente não consegue usar para o bem? O versículo 9 ao 12 do capítulo 3 falam assim: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, veja você que Tiago está comentando, falando a respeito da hipocrisia religiosa. É loucura a gente bendizer a Deus num culto público, durante o culto de adoração, e depois nós, em seguida ao culto, amaldiçoarmos alguém feito à imagem e semelhança de Deus. É algo inadmissível. Então, é uma loucura, hipocrisia, a gente adorar, louvar, servir a Deus e amaldiçoar nossos irmãos, nossos semelhantes. E aí você vai ver que há aqui as imagens de ridículos contrastes naturais que o Tiago põe para a gente, sustentando seu argumento de que bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar o povo de Deus, os irmãos, é algo que não pode ser tolerado. E ele usa primeiro a questão da fonte, porque as fontes de água eram vitais para a sobrevivência na seca palestina, e a disposição geográfica dos vilarejos, das cidades aqui, tendiam a depender da presença
delas, né, das águas. Aí depois ele fala de azeitonas e figos, assim como nenhuma árvore produziria duas espécies de fruto. Uma árvore só produz uma espécie de fruto, não duas espécies de fruto. Assim, tampouco um crente genuíno, um crente verdadeiro, um crente espiritual produziria bênçãos de Deus e maldições para com os seus irmãos, os seus patrícios, os filhos de Deus, à semelhança de Deus, à semelhança dele. Isso é impossível. Então, na verdade, o que Tiago está propondo aqui é um paradoxo que muitas vezes a língua proporciona, e a pergunta se eu posso usar a língua para o bem, se é possível, mesmo ela sendo tão poderosa, pequenina e poderosa, se é possível, eu responderia: claro que a gente pode usar a língua para o bem e deveríamos usar a língua para o bem. E se a gente reconhece que a gente não consegue sozinhos domar a língua, nos rendamos a Jesus, ao poder do Espírito Santo, para assim usarmos a nossa língua, a nossa boca para o bem. Então, embora Tiago mostre que a língua é sim um mal incontido, carregado de veneno mortífero, no versículo 8, cremos que a maledicência pode ser vencida. O Espírito Santo foi enviado dos céus como nosso ajudador para nos auxiliar no cumprimento dos preceitos da lei de Deus. Em Cristo, nós somos capacitados pelas Escrituras para nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, como disse Tiago no capítulo 1, versículo 22. Então, apropriemo-nos de suas verdades, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é respeitável, de tudo que é justo, de tudo que é puro, né? De tudo que é amável, de tudo que é de boa fama, como diz Filipenses 4:8. Com certeza, essa apropriação nos auxiliará a evitar cometer o pecado da maledicência. Então, a maledicência pode ser evitada, pode ser vencida por aqueles que têm um compromisso genuíno com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é de verdade espiritual. Olha o que diz Provérbios 26:22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Então é possível vencer? Como é possível então vencer, pastor? Como é possível? O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, nos ensinam a vencer a maledicência. Então, vejam vocês o que diz o texto, né, que a gente vai meditar agora aqui. Falar mal de um irmão é falar mal da lei do amor. Olha o que diz Tiago 4, 11 a 12. 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, observe você, meu querido, minha querida, que nos ouve, que Tiago reafirma o problema básico por trás das questões discutidas no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, verso 10. O mau uso da língua para falar mal, para caluniar outras pessoas. Falar mal dos outros é resultado do orgulho arrogante, da inveja. Você vai encontrar isso no capítulo 3, versículo 14 e 16. Né? De desejos egoístas, capítulo 4, versículo 1 e 3. Da soberba, capítulo 4, versículo 6. Contra os quais Tiago adverte. Então a gente precisa vencer isso.
Tal conduta caluniosa é denunciada. Tanto no Antigo Testamento, várias passagens vamos encontrar, como também no Novo. E Tiago diz aqui que quem pratica tal coisa, quem pratica maledicência, quem fala mal dos seus irmãos, não é observador da lei, mas juiz da lei. Nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. Tiago chama de lei régia do amor. Capítulo 2, versículo 8, ele vai trabalhar essa ideia da lei régia. Né? O que diz capítulo 2, versículo 8? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. É a lei régia do amor. Amar o próximo como a si mesmo. O grande mandamento trabalha isso. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e o próximo. O amor que é um amor vertical e um amor que é um amor horizontal. É a lei régia. Amar o próximo como a si mesmo. No entanto, ela também inclui, em um sentido mais amplo, as leis de Jesus sobre o reino, a respeito do amor ao próximo e de uns pelos outros. Aqueles que, de um modo inadequado, falam mal das pessoas, julgam os outros, transgridem a lei divina e mostram desprezo por Deus, desprezo para com a lei de Deus. Então, eu não posso falar mal de um irmão, eu não posso julgar o meu próximo, eu não posso simplesmente permitir essa oportunidade de legislar sobre o meu irmão, de julgá-lo. Quando uma pessoa começa a julgar a lei, ela está usurpando o lugar único que pertence ao legislador, ao juiz, e se colocando acima da lei, acima da palavra de Deus. Somente Deus concede a lei e somente Ele pode ser juiz sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o legislador, porque Ele pode salvar e fazer perecer. Nós não. Possivelmente, aqui a gente vê uma mensagem implícita para os presunçosos, para os facciosos, para os contendeiros, advertindo-os quanto ao julgamento futuro. A gente encontra aqui Tiago exortando a igreja, exortando os irmãos. Por quê? Porque os irmãos estavam julgando uns aos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga seu irmão, fala contra a lei e julga a lei, não está cumprindo o que está se colocando como juiz. Então, há um só juiz, que é Deus. E a gente precisa respeitar essa condição que temos de servos, de pessoas submissas à lei de Deus, de súditos da lei e não de juízes. Há apenas um legislador, aquele que pode salvar, aquele que pode destruir. Olha o que diz Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele quem vai nos salvar, é Ele que nos vai salvar. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós precisamos estar atentos a essa questão, meus queridos. Não é o que entra, mas o que sai. Então, não devemos julgar. Existe um juiz que é Cristo e Ele sabe todas as coisas. Não podemos julgar as pessoas, não podemos caluniar, falar mal das pessoas. Isso vai contra aquilo que Deus estabeleceu na sua perfeita lei. Você acha que pode se colocar acima da lei? Você acha que você
é capaz. Olha o que Tiago faz a gente pensar aqui. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para se colocar acima da lei? Como vencer a maledicência? Eu aprendi uma vez lendo algo que muito me impactou, um livreto chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual, de um pregador de um pastor chamado A.W. Tozer. E eu aprendi esse voto de compromisso, que é um dos votos de compromisso, dos 5, que ele diz que nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Nem sempre a gente pensa na maledicência como algo proibido pela palavra de Deus. E por vezes até queremos amenizar dizendo que estamos fazendo somente um comentário. Mas a Bíblia condena essa prática na lei. Levítico 19, 11 e 16, nos Salmos, Salmo 34, 13, nos profetas, Zacarias capítulo 8, versículo 16 e 17, nos Evangelhos, Mateus 5, 22 e nas epístolas paulinas e gerais, Efésios 4, 25, 29, Tiago 4, 11 e 12, que a gente está lendo. Então nós encontramos em toda a Bíblia orientações, admoestações e proibições quanto à maledicência. Não podemos passar adiante aquilo que possa prejudicar alguém. Portanto, se você ouvir alguém dizer algo que possa prejudicar, vir a prejudicar, obstruir a reputação dos filhos de Deus, enterre essa coisa que você ouviu para sempre. Não passe adiante, não alimente, mas corte a trajetória maligna da palavra mal falada. Tiago diz que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando a si próprio, seu coração, a sua religião é vã. Então, numa conduta cristã, dentro da comunidade dos filhos de Deus, uma pessoa maledicente que não refreia a língua causará terríveis danos à saúde da igreja. E como já foi dito, a língua tem um potencial destruidor terrível: intrigas, inimizades, porfias, discórdias, inveja, ira, para citar algumas coisas que são consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade. E se não atentarmos cuidadosamente sobre a nossa maneira de falar, a gente vai criar confusão. Igrejas são divididas, famílias são desfeitas, guerras surgem por causa do mau uso da língua. Então, que nosso linguajar demonstre nosso fiel compromisso com Jesus, que permitamos Jesus viver em nós, dominar nosso coração, a nossa fala, a nossa língua. O que Jesus falaria se estivesse no nosso lugar? Como que ele agiria se estivesse no nosso lugar? Lembremos que a maledicência é um pecado condenado por Deus, que ao ser praticada maledicência, principalmente pelos que professam a fé, torna-se inútil a profissão de fé dessa pessoa. Ela produz consequências terríveis às pessoas dos seus relacionamentos. Então, por fim, que a gente possa crer fervorosamente que essa maldade terrível, essa maledicência pode ser vencida com a ajuda bendita do Espírito Santo, com a ajuda bendita de Deus. Eu gostaria de terminar citando uma ilustração que há muito tempo atrás eu ouvi de um autor desconhecido. A ilustração é Penas ao Vento. Conta-se que num tempo e num lugar distantes daqui um jovem pecou levantando falso testemunho, falando mal das pessoas, falando mal de alguém, e ele inventou uma história repleta de meias verdades sobre uma pessoa inocente, uma pessoa que não precisava receber aquelas palavras. Então a fofoca se espalhou rapidamente e começou a prejudicar a vítima. E não existe mentira mais perversa do que meias verdades. Todos veem a metade verdadeira e deduzem o restante da história. O problema é que a outra metade era inventada, pura mentira, pura falácia. Ocorre que, ao ver os danos causados, o jovem se arrependeu
de seu pecado e procurou um velho sábio para fazer uma confissão. O sábio o atendeu calmamente, ouvindo cada uma de suas palavras. E depois que ele falou tudo, o sábio disse assim: você está realmente arrependido do seu pecado, do mal que você causou? E o jovem repetidamente respondeu que sim, que inclusive já havia pedido até perdão à pessoa que injustamente havia acusado e falado mal dela. Bem, respondeu o confessor, então, antes de lhe dar uma absolvição, antes de concordar que você está realmente arrependido e que você aprendeu a lição, eu vou pedir que você cumpra uma tarefa. Vai, pega um travesseiro de penas, suba em um alto monte e de lá você rasgue o travesseiro e solte todas as penas desse travesseiro ao vento, ao léu. Só isso? Admirou-se o penitente. Sim, faça só isso, depois você volte aqui para a gente conversar. No dia seguinte, o jovem voltou satisfeito e perguntou ao sábio: agora, o que eu faço? O sábio disse: agora você está preparado para cumprir a segunda parte da tarefa. Volte à planície e recolha todas as penas novamente no travesseiro. Depois volte aqui e eu te darei uma lição, a lição final que você precisa aprender. O jovem olhou sem entender e disse: mas isso é impossível, isso é impossível. E o sábio disse: justamente da mesma forma é impossível reparar a maledicência, a fofoca que você causou. Apenas porque a misericórdia de Deus é infinita, você poderá receber o perdão. Mas o mal que você provocou ficará pairando sempre como penas ao vento. Pense bem antes de falar novamente algo contra alguém. Eu lembro as palavras de Provérbios 17, 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. O Salmo 141, versículo 3 é maravilhoso para poder fechar também o nosso estudo nessa manhã. Põe um guarda na minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Essa foi a oração do salmista no Salmo 41, versículo 3. E essa tem que ser a nossa oração também. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de mim. Faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Ele nos dê paz. Paz e condições de viver uma vida santa, justa e reta nessa área em particular, nessa questão em particular, que é o uso da palavra, o uso da nossa boca, da nossa língua. Porque se a gente julga que a gente é religioso, mas a gente não refreia a língua, se a gente acha que a gente é espiritual, mas a gente não refreia, não repara, não controla, não dirige a língua, nós estamos perdendo tempo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. E que você e eu possamos ter uma vida sábia, vencendo a maledicência. Porque um cristão espiritual, um cristão que tem uma fé verdadeira, não vã, não uma religiosidade vã, ele é aquele que sabe usar bem as palavras. Ele é aquele que peneira bem aquilo que ele fala. Deus te abençoe. Vamos orar? Depois que eu orar, eu vou despedir vocês com mais uma canção e o pós-lúdio. Querido Pai, eu quero nesse instante agradecer a Ti pela oportunidade que tivemos de aprender na quinta-feira e hoje acerca desse assunto tão importante, tão delicado, relativo a nossos relacionamentos, tanto
em casa, com os nossos parentes, com os nossos amigos e os nossos irmãos da igreja. Eu peço que o Senhor use essa mensagem, use esses estudos de quinta e de hoje para forjar em nós uma mentalidade verdadeiramente espiritual, genuinamente cristã, ensinando-nos a refrear a nossa língua, assim como o cavalo é domado pelo freio que é colocado na sua boca, assim como um navio é controlado por um leme, que assim, Senhor, seja a nossa vida, controlada por Ti, controlada pela Tua palavra, controlada pela lei da palavra do Senhor. Nós não somos salvos pela lei, mas nós somos salvos para viver, para praticar a lei. A lei rege, a lei que diz que nós devemos amar a Ti sobre todas as coisas, adorar a Ti acima de tudo, mas também devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a não julgar os irmãos, a não falar mal dos irmãos, a não nos colocarmos acima da lei, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, praticantes da lei, Senhor, amando o nosso irmão e usando bem a nossa língua para bem dizer, ajudar, fortalecer, encorajar pessoas e não para falar mal das pessoas, criar contendas, criar discórdias e divisões. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que possamos vencer esse mal com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, né? E que a palavra do Senhor permaneça em seu coração, em meu coração. Um grande abraço. Um domingo de bênçãos e de paz. À noite teremos a transmissão do nosso culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. A paz. igual a ti.